Obrigado. Nesse momento, uma divindade hindu que está dentro do território do Camboja e que, bem, é apresentada como Tailândia, estaria destruindo esse monumento dentro do território cambojano. Evidentemente, bem, isso acelera e gera mais problemas internos na fronteira entre esses países. Também, bem, é mostrado esse incêndio, isso é, em um mercado em Java Central, lá na Indonésia, o mercado foi completamente incendiado. E isso, bem, também chama a atenção hoje. Outra das imagens também importantes é este lugar. É um navio ao fundo especializado em consertar outros navios russos. Bem, esse navio ficou totalmente incendiado, destruído. Esse navio mecânico, por assim dizer, um navio que ajuda outros navios a se consertarem. Por parte da Rússia, aliás, em Novgorod teria sido totalmente incendiado, por enquanto não está claro se foi um ataque ou se foi outra coisa. Também, vamos conversar em breve sobre o que está acontecendo nele, pois a expulsão de russos lá, de diplomatas russos lá na Polônia, estão sendo expulsos. No último consulado que havia, só restaria a embaixada. Agora vamos conversar sobre os detalhes do que está acontecendo entre a Rússia e a Polônia. Também, bom, esta imagem é mostrada. Vamos ouvir o que diz J.D. Vance. Sobre o assunto da Holanda, quero falar. Claro, sobre a interação e o que eu acho que a Dinamarca fez. Alguns dizem que a Dinamarca não faz o suficiente pela segurança da Groenlândia, mas que existem muitos riscos para os groenlandeses. E que basicamente eles são os que podem proteger os groenlandeses. Da Rússia, da China, de incursões, ele diz da China e da Rússia. E bom, a pergunta seria, que incursões? Que ataques a Groenlândia já sofreu da China ou da Rússia? Evidentemente, bom, esses são os comentários de J.D. Vance com a narrativa de querer ou tentar ficar com a Groenlândia. Vamos conversar agora sobre algumas reações que existem a respeito disso. Também, bom, mostra-se uma noite difícil para a Ucrânia e também para a Rússia. E é que, bom, está essa imagem que vemos em Sebastopol, na Rússia. Uma planta petroquímica foi destruída. Agora vamos comentar sobre os apagões na Ucrânia, que deixaram grande parte do país sem energia, complicando ainda mais a situação. Você está lá ao fundo nessa luz. É parte dos incêndios que podem ser vistos na petroquímica de Stavrolen, em Budrosnovsk, lá na Rússia, uma região que fica dentro de Streba. Professor Ben, realmente é uma situação tremenda. Enquanto isso, também vemos essa imagem. O que eu falei sobre Baduro, que anda muito dançarino, agora o apresentam com esse robô. E bem, são parte dessas imagens que estão circulando, tentando mostrar tranquilidade em meio à pressão que está aumentando cada vez mais sobre o seu regime. Outro assunto que também chama atenção é o web stand do México. Você compartilha então essa imagem do Popocatépetl, então totalmente nevado, né? Isso é de hoje, 22 de dezembro, como mostra aí a data, 22 de dezembro de 2025. Pois é, o Popocatépetl está muito bonito, muito belo, todo nevado. E bom, isso também faz parte do que se observa hoje. E outra imagem que chama a atenção são esses navios, esses militares chineses, que têm mostrado imagens do que estão utilizando nos arredores de Taiwan, afirmando em um relatório do Pentágono que a China estaria pronta para invadir Taiwan em 2027. Eles até poderiam acelerar um pouco mais, mas o relatório afirma que pelo menos até 2027 estariam preparados para invadir Taiwan, e de uma maneira bastante intensa. Agora isso, bem, Taiwan também sabe, o relatório está com Taiwan e veremos qual será a reação. Enquanto isso, no Caribe, observam esses Hawks, ou seja, falcões. Esses helicópteros que foram sendo deslocados estão trabalhando basicamente, por assim dizer, dia e noite, 24 horas no Caribe. Esses são os helicópteros que mais estão sendo usados contra, dizem, grupos do crime organizado dentro do Caribe. Neste momento, por parte dos Estados Unidos, também outra imagem. Outro tema que chama a atenção são essas inundações que estão acontecendo em Java, lá na Indonésia, inundações que continuam
Já compartilhamos recentemente parte dessa atividade e, bom, ela continua naquela região do mundo. Enquanto isso, também ocorreu esse terremoto, né? Um terremoto que a princípio foi dito ser de magnitude 6, mas agora se sabe que foi de 5,9. Com certeza vão reportar isso em Kamchatka, na Rússia, no Pacífico. Essa região, que é uma área muito ativa, tanto em termos de vulcões quanto de atividade sísmica, está apresentando não apenas um, mas vários terremotos. Mas este aqui é o terremoto mais importante da última semana, pelo menos com magnitude 5,9. Com 60 quilômetros de profundidade, não houve alerta de tsunami. Foi sentido com intensidade, mas não teve maiores consequências. E é que bem pertinho dali, de Kamchatka, digo, relativamente falando, né? No Japão aconteceu então um terremoto importante também ontem, lembram? E bom, também uma série de terremotos acima de 5. Agora também acontece esse outro terremoto. Esse chama atenção porque é um terremoto que é bastante intenso. Isso comentamos ontem. Lembram do terremoto de 6,2 ou 6,3? Agora outro foi registrado novamente em Papua Nova Guiné. Foram 2 terremotos, 6,2 ontem e 6,5 hoje. Todos são profundos, felizmente, o que impede grande impacto em Papua. Mas vale lembrar que é uma das regiões mais sísmicas do mundo, junto com a Indonésia, certo? Toda essa região, então, é uma das mais sísmicas, com uma das maiores atividades do planeta. Então, bom, também é importante levar isso em consideração. O Pacífico tem estado agitado, com diversos terremotos de grande magnitude. E um tema curioso também que devemos levar em consideração é o que está acontecendo também no Pacífico, do lado americano, já indo em direção ao Alasca. Indo para essa atividade que tem acontecido nos últimos momentos, bom, há 2 temas que chamam a atenção. Um é esse enxame que continua, por sinal, um enxame sísmico que tem estado ativo entre o que é o Alasca e o Canadá. Sim, isso é o que tem sido observado nos últimos dias. Essa atividade que vemos é uma atividade que, segundo dizem, seria atípica, mas não seria mais atípica. Não representou nenhum risco. Para começar, porque aqui vivem pouquíssimas pessoas, é uma região muito pouco habitada, mas enfim, também é importante. Vamos com informações sobre o Atlas, que tem pelo menos 3 dados impressionantes sobre o tema 3 e Atlas, que vamos conversar. Daqui a pouco, obrigado por nos acompanhar. Vamos com as informações do que está acontecendo no mundo. Segundo relatos, está sendo publicada agora a imagem de um navio mercante com bandeira turca que levava carga da Ucrânia para a Turquia. Ele foi atacado por um drone kamikaze em águas internacionais no Mar Negro. Houve momentos de risco. O número de navios da Turquia atingidos por ataques tem aumentado, já são 4 recentemente, e isso, bem, também pode gerar reações por parte da Turquia. Inclusive, um desses drones chegou até o território turco, vocês se lembram? Outro dos drones, que também estava indo em direção à Turquia, foi abatido por um F-16 turco. Então, bem, estão acontecendo situações complicadas lá entre a Turquia e a Rússia ultimamente. Vamos ficar atentos a isso, enquanto isso vamos para vários assuntos importantes de hoje. Vocês se lembram daquele cientista do Massachusetts Institute of Technology que tirou a própria vida? Era um cientista especializado nesse assunto. Bem, uma nova tecnologia que iria revolucionar tanto a questão dos sóis artificiais, que haveria uma mudança importante, pelo menos nos Estados Unidos, mas que poderia até ser em nível mundial. Se suas pesquisas continuassem funcionando, outro português tirou sua vida, que agora se sabe, tinha bastantes problemas. Não fica claro o motivo, mas revelam o que ele pesquisava. Ele se chama Nuno Loureiro.
liderava um reator de fusão revolucionário e teve sua vida tirada pelo professor do Massachusetts Institute of Technology, Nuno Loureiro, de 47 anos. Tiraram a vida dele um conhecido ou talvez até colega de 48 anos, um ano mais velho, também de Portugal e também cientista. E ele era considerado a figura-chave de uma pesquisa sobre um tipo de energia de fusão, uma tecnologia que prometia substituir toda a energia como conhecemos hoje em dia. As autoridades suspeitam que o atirador, e agora já se sabe que foi Cláudio Neves Valente, o envolvido também no tiroteio de 13 de dezembro na Universidade de Brown. Mas o interessante agora é que ele teria descoberto como é o processo que alimenta o Sol. E isso o levou a ter um projeto que podia gerar energia contínua, sem emitir gases poluentes, sem depender de grandes quantidades de combustíveis fósseis, nem nada disso. Afirmavam que, isso ia ser, dizia o próprio cientista, que aquela nação que dominasse a tecnologia que ele estava desenvolvendo teria uma vantagem incrível sobre as outras nações. Ou seja, que ia estar na linha de frente, aquela nação que conseguisse desenvolver o que ele estava conseguindo. E de repente tiram a vida dele. O impacto seria imediato em setores de alto consumo de energia, como centros de dados, transporte e indústria pesada. Isso revolucionaria tudo? Já havia mais de 8 bilhões de dólares investidos em projetos de fusão nos Estados Unidos da América, mas este era o que mais se destacava. Então, acho que esse caso está ficando cada vez mais estranho. A polícia está investigando o motivo neste momento. Oreiro e Valente se conheceram em Portugal em 1995 e, em 2000, no Instituto Superior Técnico. Não se sabe se tinham um relacionamento ou qual é a relação atual. Neves Valente, residente permanente nos Estados Unidos da América desde 2017, foi associado tanto ao tiro no cientista quanto ao tiroteio de 13 de dezembro. Após a revelação da identidade, Trump suspendeu o programa de loteria de Green Cards, que permitiu a permanência legal de Valente no país. Dennis White, colega do Massachusetts Institute of Technology, chamou a perda de incalculável, destacando que Oreiro era a figura central para a comunidade internacional de pesquisa no tema de plasma e fusão. Ou seja, ele era a cabeça, era a parte central e tiram a vida dele, evidentemente, então isso, fica cada vez mais suspeito. Vamos a outros assuntos também importantes do que está acontecendo no mundo. E vejam então, de início, deixe-me comentar com vocês que o tema de Einstein, o tema Einstein-Trump e todo esse assunto está tomando uns rumos tremendos, alucinantes. Acabaram de revelar informações onde ele é mencionado várias vezes em assuntos que estão na linha do absurdo, da loucura. Olha, o que está vindo desse assunto está vazando e está aparecendo cada vez mais. Uma é a informação oficial que vem fortíssima e a outra também é a série de vazamentos. Porque parte da informação que eles tinham escondido acabou que estava mal escondida. Os bloqueios, esses quadros pretos, foram colocados com a Microsoft, certo? Não colocaram tinta de verdade, então muita gente está conseguindo remover esses quadros pretos. E essa informação está aí. Então, vem coisas muito interessantes a respeito disso, que estaremos comentando conforme forem surgindo, e isso a gente vai conversando mais para frente. Mais para frente vamos conversar, obviamente, sobre o que está acontecendo também entre a Polônia e a Rússia. E, obviamente, sobre o 13 de março, que está impressionante. Tanto um sinal que foi detectado, quanto uma série de descobertas que acabam de ser feitas no 13 Atlas, o que faz pensar que talvez essa teoria estranha de que esse robô artificial poderia ter, mais força, ainda não se confirma. Talvez ainda não se compreenda exatamente como isso funciona, mas está ficando claro que há algo estranho no 13 Atlas até mais do que se pensava. Vamos falar sobre esse assunto agora, mas há outros temas importantes também. Deixem-me também preparar aqui os comentários. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado por todos os seus comentários. Daqui a pouco.
Vamos ler todos com muito prazer. E bom, para todos que já estão no clima de Natal, Ano Novo e tudo isso, fico muito feliz. Aqui, um forte abraço. E obviamente nós também estamos tentando celebrar aqui com vocês e com o Jaga também aqui em família. Não, obviamente. Então, muito obrigado por estarem aqui e por todos os comentários que vocês me fazem. Olhem, há vários assuntos que eu gostaria de comentar com vocês. Então, vão acontecendo reviravoltas, digamos, em todas essas histórias de final de ano. Vamos dizer, eu não gostaria de entrar em um assunto que tem a ver com essas publicações que estou comentando com vocês. Uma das publicações foi feita pelo The Guardian. Caramba, de verdade, está impressionante, porque esse é um assunto que precisa ser investigado. Se o The Guardian publicou é porque é sério. A situação é complicada. Há uma conversa que acontece entre um personagem que já está na prisão. Aliás, esse indivíduo que, como se sabe, cometeu abusos contra meninas que praticam ginástica. Vocês não se lembram desse caso? Bem, não era só uma comunicação entre Jeffrey Einstein e essa pessoa, eles também falavam do próprio Trump. E dentro disso, obviamente está gerando muita tensão. Porque o que dizem... O comentário é algo como... Ele chama Einstein. Para esse personagem ele diz, olha esse aqui. Você e eu estamos na mesma vibe de apoiar, entre aspas, De apoiar essas garotas para que elas alcancem seu potencial, essas meninas. E ele diz que Donald Trump também gosta e também ama, digamos, essas pequenas e também meio que gosta que elas alcancem seu potencial. Vamos ao assunto, quero mostrar a imagem desse indivíduo, porque talvez vocês vão se lembrar dele. Já foram feitos documentários sobre esse indivíduo e, bem, ele sabe bastante sobre ele. É esse indivíduo que está aqui, bom, ele é Einstein, obviamente, mas é esse indivíduo que está aqui, Ele se chama Larry Nassar. Tem um documentário na Netflix, vocês viram? É uma carta inquietante, pelo menos se diz o seguinte. Esta carta parece ter sido escrita por Jeffrey Einstein e enviada para Larry Nassar, o médico da equipe de ginástica olímpica dos Estados Unidos. Condenado por ter feito coisas indizíveis. Digamos a esses garotos não, como vocês já devem saber, diz. Peguei o caminho mais curto para voltar para casa, diz a carta, que parece estar assinada por Einstein e endereçada à NASA. Muita sorte, diz ele. Compartilhamos o amor pelas jovens e a esperança de que alcancem seu potencial máximo. Se ele já diz isso por si só, mas enfim, que comentário impressionante, não é? E ele diz, como vocês já sabem, bom, ele diz. A carta continua nosso presidente porque era quando estava no primeiro mandato do presidente Trump, não é? E nosso presidente também compartilha nosso amor por jovens núbeis. Quando passava, uma jovem beleza adorava roubar a comida dele, enquanto nós acabávamos roubando comida nos refeitórios do sistema. A carta foi assinada, e bem, foi assinada por Einstein. E além disso, diz atenciosamente J. Einstein, não está escrito isso na carta. Mas isso nada mais é só um dos muitos comentários que se fazem apenas sobre os dados mais recentes. Também há outro ponto que quebra totalmente com tudo o que se queria dizer com a narrativa oficial. Trump teria usado o avião de Einstein 8 vezes, ou seja, viajou mais vezes do que foi informado. Será necessário investigar. O presidente dos Estados Unidos voou pelo menos 8 vezes junto com Jeffrey Einstein em seu avião particular. Isso desde 1990 até alguns anos depois. Não, então, isso indica que existe uma relação que não havia sido mencionada. Porque se foi dito que era um voo, que eram 2 voos, na verdade são 8 voos. E esses, pelo menos, porque ainda estão, tirando mais documentos e mais documentos. Mas o que vem agora, quando chegam essas ondas de dados e documentos... Olha, com o que aconteceu, porque o que vai acontecer... Bem, não sei, mas coisas interessantes vão acontecer, digamos assim, em relação às notícias,
Ou seja, veremos mais pressão, talvez sobre a Venezuela e outras notícias. No final das contas, alguma coisa tem que ser falada, né? E também podem vir outros enfoques, vamos dizer não. Algo que chame a atenção e que não se fale tanto desse tema é um assunto que está apenas começando hoje. Então, todos os meios, né? Agora sim, tanto meios conservadores quanto liberais estão comentando sobre isso, né? Só está saindo um pedacinho dessa informação. Então, com certeza, daqui para os próximos dias, antes do fim do ano, vem aí uma onda de informações nesse sentido e possíveis reações da Casa Branca, que também vamos comentar mais adiante. Bom, então estão sendo feitos uma série de relatórios sobre o que vem por aí em relação ao clima para esta temporada e para o que está por vir no próximo ano. E vamos adiantar algumas coisas que, bem, são muito interessantes, né? Um dos pontos é a onda de calor natalina, que pode quebrar dezenas de recordes, segundo o que afirmaram. Eles fizeram essa publicação, vamos ver se conseguimos colocar aqui na tela. Mas eles fizeram essa publicação na qual mostram as zonas de calor das temperaturas que estão em Fahrenheit. Sim, então as áreas claras são 20 Fahrenheit, as áreas mais escuras são 80 Fahrenheit. Sim, isso daqui até a temporada de Natal, que basicamente são os primeiros dias 24, 25, 26, antes dos últimos dias do ano, digamos assim. De acordo com o que relata a própria National Oceanic and Atmospheric Administration, o panorama geral pode quebrar vários recordes, segundo o que eles afirmaram. E bom, faz parte, digamos, disso sim, desse dezembro, que quase parece mais verão, né? Algumas áreas podem registrar temperaturas até de 30 graus, como aqui. O que temos visto no Nordeste do México, já que estamos colados no Texas, então essas temperaturas que estamos vendo aí também nos atingem. Na tela, vários recordes de temperatura estão chegando, mas não de frio, e sim de calor para esta época. Sim, de acordo com o que relatam, a onda de calor incomum está quebrando recordes natalinos. Por um lado, está inundando a Califórnia com muita chuva e tempestades e tudo isso, mas também expõe outras regiões a temperaturas entre 26 e 30 graus. Uma surpreendente onda de calor está se espalhando em pleno dezembro em grande parte dos Estados Unidos, especialmente na região sul, onde dezenas de recordes de Natal estão sendo quebrados. O fenômeno não é totalmente incomum, já que aconteceu em outros anos, mas desta vez, ao que parece, vai bater recordes. O evento tem pelo menos 2 ou 3 vezes mais chance de acontecer nos próximos anos, devido ao que está acontecendo em relação às questões climáticas. Todas essas mudanças nas temperaturas? O calor ocorre por um sistema de alta pressão que traz ar quente do Golfo do México ao sul e sudeste do país. É esta região, é daqui que está se formando toda essa onda de calor que estamos vivendo neste momento. Então, vamos ver se conseguimos atualizar isso para o dia 25, que seria deste mês, dia 25 de dezembro, pois estaria vivendo uma onda de calor. Pois é importante, né? O que vemos aí, por exemplo, o sul do Texas, 27 graus. E mais ou menos estamos na mesma lá na Flórida. Bom, um pouco acima, 25 ou 24 graus Celsius, mas também alcança temperaturas quentes. Em dezembro deve ser uns 25, né? As cidades das regiões como Geórgia, Alabama, as Carolinas, inclusive, vão alcançar temperaturas entre 21 graus e 25 graus. Califórnia, por outro lado, enfrenta um novo rio atmosférico, que também tem um fenômeno de ciclone bomba que ontem comentamos reconsigo.
Chuvas torrenciais trazem um alerta de inundação para uma área onde vivem 40 milhões de pessoas e um risco de deslizamentos de lama, deslocamento de rochas e, portanto, também potenciais resgates aquáticos repentinos, segundo o Serviço Meteorológico Nacional de Los Angeles. O porta-voz do Serviço Nacional de Meteorologia alerta que as ameaças de inundações significativas e generalizadas na região urbana são altas para esta região, esta parte da Califórnia. E vemos que do dia de hoje, 23 até o dia 26, uma grande quantidade de água será gerada nesta região. Isso, bom, nós vimos ontem, hoje, então tudo bem. Eles fazem um relatório, no qual aumentam as probabilidades para quase 300 milímetros de chuva, 270 milímetros de chuva em 3 dias. Já relatamos que furacões em 3 dias, 4 dias, só isso geram 150 milímetros, só isso. Para que a gente tenha uma ideia, se há furacões que chegam a 100, 150 milímetros em 2 ou 3 dias, desta vez não é um furacão, mas traz uma quantidade de água que é enorme. E se eu me estender mais para frente, ou seja, se eu acrescentar os dias que vão seguir, então vai somando e somando a água, né? Se a gente olhar para os próximos dias, vamos vendo como vai somando, pouco a pouco, mais e mais milímetros em toda essa região, chegando, em alguns pontos, a ultrapassar os 300 milímetros. Nem todas as áreas são iguais. Há regiões em que vai chover muito menos. Obviamente não, mas estamos indo para os pontos máximos. E realmente surpreende. Acima de tudo, parece que o problema mais grave é para o sul da Califórnia, ou seja, em direção a Los Angeles. Sim, se acontecer exatamente como está sendo observado, vai ter consequências importantes, não é? Por isso mesmo, o próprio serviço diz ou alerta sobre potenciais inundações. Além de tudo isso, espera-se uma nevasca intensa e prolongada nas montanhas de Sierra Nevada, o que vai complicar o panorama meteorológico na região. O que sim é que muita água, né? E isso, bem dentro do possível, será positivo para o abastecimento de água das represas e tudo mais. É preciso lembrar que nessa região da Califórnia, em anos anteriores, ocorreram muitos incêndios. E isso vai trazer muita umidade, muita acumulação de água. E esperamos que isso seja positivo, né? Mas é um excesso. E nos excessos também existem seus riscos. Dentro deste relatório também se observa como esse fenômeno de temperaturas muito quentes para o dia 25, sim, para o dia 24, etc. também está acontecendo no México, não é? Evidentemente não nas áreas onde vemos temperaturas, como no norte, que costuma ser frio no inverno, pois é claro que agora, bom, estou de camiseta de manga curta. Temos mostrado o lado de fora para vocês nos últimos dias. Acho que hoje ficou nublado, então pelo menos as nuvens vão baixar um pouco a temperatura. Mas tem estado assim, né? Quase como uma primavera ou como um verão no começo, não muito quente, digamos, este inverno. Então, bom, é o que se espera. Vamos ver se esses recordes se confirmam no final do ano. São os últimos dias do ano e logo começa janeiro, que esperamos ser mais frio, já que é janeiro. Se continuar assim seria uma loucura, né? Porque você pensa, o que esperar para o verão, né? Quer dizer, como vai ser o verão? Se o inverno foi assim, pelo menos é o que a gente imagina, né? Você fica pensando como vai ser o verão. Fala-se do fenômeno El Niño, mas isso, bem, a gente vai comentando em outros momentos. Enquanto isso, é assim que estão as coisas, nesse assunto vamos falar sobre o que está acontecendo com o 3 e Atlas. É muito relevante e importante e muda perspectivas em muitas coisas. Vamos aos detalhes. O que acontece com o 13 e o Atlas chamam a atenção novamente. E afirmam então que está se fazendo história com o que está sendo descoberto agora mesmo. O 3 e o Atlas apresentariam uma série de movimentos
até mesmo sinais que fazem pensar que há algo mais ali. Vamos aos detalhes do que foi descoberto, começando por uma parte científica, porém interessante. E é que os cientistas na Espanha teriam detectado um jato periódico oscilante de gás e poeira emergindo do núcleo do cometa interestelar. O fenômeno nunca havia sido registrado nesses objetos, e a equipe de astrônomos fez a descoberta, que afirmam é sem precedentes no cometa 13 Atlas, um dos poucos objetos conhecidos que vem do espaço interestelar, e que afirmam que, com um telescópio duplo de 2 metros, um telescópio duplo de 2 metros, telescópio duplo de 2 metros, instalado na Espanha, os pesquisadores detectaram um jato periódico, um fluxo localizado de gás e poeira que se ativa de forma regular, como uma espécie de mecanismo de relógio astronômico. Essa observação apresentaria pela primeira vez o que se detecta, um fenômeno desse tipo em um cometa interestelar. Obrigado, isso é raro até mesmo em outros tipos de cometa. Agora, essa pesquisa dos espanhóis me pareceu muito interessante, mas confiram agora esses novos dados que têm surgido. Há vários dados realmente surpreendentes. E o que diz hoje em sua publicação o site? Não só não se pode descartar que sua origem não seja artificial, como também essa possibilidade deve continuar sendo considerada. Atenção, não que esteja, ele diz. Ainda não é possível, com os dados disponíveis, confirmar que seja artificial, mas sim que surgem mais dados que poderiam então ajudar essa ideia. Segundo o pesquisador Loeb, foi publicada uma atualização que é crucial. Atenção, acabam de ser divulgados novos dados sobre o tamanho. Acabam de ser divulgados novos dados sobre sinais que estão sendo emitidos do cometa, aparentemente. E o que ele diz é que o que vem para os próximos dias é um monte de informação que está começando a ser liberada por aí. Sim, antes de tudo, o objeto interestelar 13 Atlas está emitindo sinais de rádio que, embora ainda não sejam conclusivos, podem ter muita relação com o comportamento estranho do 13 Atlas. O pesquisador Loeb publicou uma atualização que seria crucial, na qual são reveladas pelo menos 2 descobertas importantes. Primeiro, o Allen Telescope Array registrou 74 milhões de impactos de raios. Uma observação que foi feita, pois praticamente desde o início do 13 Atlas, desde 2 de julho, acho que é quando se descobre, certo? Mas dessas emissões, desses sinais, há muito ruído, né? Há muitas coisas que são interferências. É preciso recalcular e informar. Estava nessa altura, velocidade, etc. E desses 74 milhões de impactos de rádio de banda estreita, conseguiram detectar que apenas 211 impactos se alinhavam com a posição exata do 13 Atlas, ou seja, 211 possíveis sinais. Mas até agora esses sinais, bem, não sabemos. Não conseguiram. Não era possível afirmar com certeza que vinham de lá. Eles apenas colocam e dizem, bom, parece que ali há uma faixa de sinal entre 1 e 9 Hz. Foi detectado um sinal no painel de feixe e no feixe externo, que coincidem com a frequência atribuída ao serviço fixo satelital do espaço, ao detectar um sinal que é muito semelhante ao que os satélites enviam. O que foi dito então é que o mais provável é que seja uma interferência local e não um sinal proveniente do 13 Atlas. Pelo menos é isso que se pensa agora. Depois de descartar tudo, disseram, ok, este é o sinal que realmente vem do 13 Atlas, mas como disseram, olha, esse sinal se parece muito com o tipo de sinal que nossos satélites enviam, disseram. Como isso não é possível, então eles descartam. Aí está, né, a coisa que te faz pensar muito. Naquele momento, houve sinais que eles estavam tentando interpretar ou entender. A partir de julho, agosto, setembro, etc., que não foram publicados. Não sei se vão ser publicados, eu espero que sim, né? Outra descoberta que é fundamental para entender isso e que deixa tudo ainda mais estranho, porque você diz de que tipo de fenômeno estamos falando. Obrigado.
Em um segundo estudo, foram analisadas as acelerações não gravitacionais e a perda de massa, e a partir de todos os dados, foi possível medir novamente o núcleo. Sim, e o núcleo não tem 5 quilômetros nem 6 quilômetros. Nem é preciso lembrar, colocando um pouco de contexto nisso para que se entenda o quão estranho é tudo isso. Esta imagem mostra alguns elementos, sendo esta a fotografia. Rice, astrofotógrafo, um astrofotógrafo lá de Austin, no Texas, amador por sinal, mas que tem sido bastante profissional nas imagens que conseguiu captar. Tudo o que nós vemos como o cometa ou como o objeto, isso aqui que é tudo isso. É preciso lembrar que estamos falando de milhares de quilômetros, isso sim, o que é visível, não o que é a coma do cometa, o objeto, o núcleo, o cometa. Está ali no meio por aí. E mede com o novo dado 1 quilômetro, isso é o que eu diria, segundo o novo dado. Estamos falando que aqui são milhares de quilômetros ao redor e tem 1 quilômetrozinho que é o que está no meio. Seria o núcleo e toda essa informação, tudo, esse globo, essa nuvem que sai, surge desse núcleo. E aqui é onde vem o estranho. Outro estudo analisou acelerações não gravitacionais e perda de massa, entre outros fatores. A partir de todos esses dados, estimou-se que o núcleo do objeto mede aproximadamente 1 quilômetro de diâmetro, uma dimensão que é pequena demais para um objeto com tanta intensidade. Também há outra situação, outra descoberta que realmente é surpreendente. Estamos falando de que o objeto, pequeno demais, emitiu e gerou uma intensidade de atividade muito grande. E atenção aos próximos pontos, porque aqui vem vários dados que foram sendo confirmados ou até mesmo que foram surpreendendo. Por exemplo, agora com as novas informações parece que deram todos os dados e iniciou-se uma publicação em massa. É impressionante, né? A aceleração não gravitacional, essa aceleração que é muito extensa, muito forte, ou seja, é surpreendente. Não está sendo explicada agora, já com as informações que se tem por jatos de material expelidos na direção preferencial. Ou seja, vamos dizer, o jato vai para lá, então está jogando energia para trás e está impulsionando o objeto, vamos dizer assim, né? Possivelmente relacionada às mudanças de emissão dos jatos. Olha, é possível que a aceleração se deva mais à expulsão de fragmentos, ou seja, fragmentos sólidos como gelo, do que a gás. Em velocidade térmica, como sugeriu um estudo feito pelo próprio Loeb e pelo próprio Eric Ketto, os dois propunham então uma espécie de gás térmico, certo? E o próprio Loeb publica. Ou seja, ele diz, bom, este estudo, esta parte, com os novos dados, já se demonstra que não é térmico, mas sim que parece ser por expulsão de fragmentos. Possivelmente não pode ser gelo, o que também surpreende, porque você pensa, bom, se houve toda essa fragmentação, por que o cometa ainda está lá? Além disso, por que ele tem essa intensidade? Por exemplo, se você tem um pedaço de gelo de 1 quilômetro de diâmetro, ainda não foram obtidos, e isso ainda falta. É preciso esclarecer essa parte, porque isso vai determinar muitas coisas. Ainda não foi obtido. A medição espectroscópica é uma medição na qual será detectada a velocidade dos jatos. Isso seria feito pelo telescópio James Webb. No momento em que eles publicarem isso, vai preencher um grande vazio de informação que existe agora. O que é a velocidade dos jatos? Com isso, dá para determinar perfeitamente. Olha, essa velocidade dos jatos é de origem natural ou não? É, né? Por quê? Porque a química é igual em todo o mundo, quer dizer, no universo, quero dizer. Sim, com pequenas exceções, mas química é química, né? Vamos lá, reage igual em qualquer lugar. Sim, por exemplo, se disserem, isso aqui é um monte desse químico, né? Um monte de energia. Então teria que ter uma velocidade máxima para ser algo natural. Se passar disso. Muitas vezes você diz, ei, espera aí, que combinação química está acontecendo ali para que também reaja dessa maneira?
O estranho é que não querem publicar até agora ou não fizeram isso depois de tanto tempo. Já tinha comentado com vocês sobre a velocidade dos jatos há um tempo, não foi recentemente. Essa é a base, ou seja, ter a velocidade dos jatos. Olha, veja que se os jatos estão saindo a uma velocidade de reação química normal, perfeito, aí está, né? Mais um ponto para o 3. Você é como um cometa natural, sabia? Pois não, a reação química dele parece mais um processo artificial que naturalmente não poderia acontecer. Ah, bom, então fica registrado que é algo pelo menos semi-artificial, não uma combinação. Aí falta a medição dos jatos, outro assunto também. Bom, é preciso levar em conta as imagens do Hubble, o antes e o depois do periélio, porque essas imagens também não tinham sido dadas aos astrofísicos. Bom, é relatado e são dadas mais informações e mais imagens aos astrofísicos, nas quais mostra. Com isso, a confirmação de que a anticauda, pois ela tem feito o que foi comentado aqui, que é se mover, não ficar apontando para o Sol. Mas ainda faltam algumas informações, então podemos deixar esse ponto para esperar mais um pouco. Ele diz que agora estão tentando entender como funcionam esses jatos. Como funciona esse jato que vai mudando conforme se observa o Sol. E também se adaptando à rotação do cometa, né? Também. Outro ponto que chama a atenção é que, devido ao pequeno desvio de 16 graus causado pela gravidade solar no periélio, a aceleração dos jatos, antes e depois quase se anulam, afetando a estimativa do tamanho real do objeto. Por isso, até agora se sabe que supostamente teria 1 quilômetro, embora possam surgir mais informações, segundo o site. Que mude a perspectiva do tamanho, então ainda há dúvidas sobre isso. E outro ponto que eu acho que é uma descoberta ainda mais interessante. Confirma-se que, a partir de novembro, o objeto foi desacelerando. Não colocaram a velocidade, então fico na dúvida. E seria preciso então esperar por mais informações, mas ele foi desacelerando a partir de novembro. Existe uma teoria que afirma que um dos seus jatos estaria saindo contra esses jatos de material e estaria desacelerando o objeto. Certo? Essa seria uma possibilidade, mas vamos esperar, né? De fato está desacelerando, como já comentei aqui com vocês. Havia cálculos que mostravam que a velocidade passou de 245 mil km por hora para 200. Bom, passou de 210 mil e depois acelerou, certo? No periélio, acelerou a 245 mil km, depois falava-se de 220.200 e 22 mil km por hora. Foi de 210 mil para 245 mil e caiu para 222 mil, ficando um pouco acima. Agora dizem que, bom, a desaceleração tem sido constante, não estão dizendo que esse tal de Júpiter está freando, nem nada disso, simplesmente que está desacelerando um pouco. Não confirmaram quanto, a velocidade também, bom, confirmam o lance do cianeto e cianeto com hidrogênio, que são, bem, tóxicos, bastante tóxicos. Aliás, mas que podem ser, por exemplo, uma assinatura de uma química que está relacionada à vida, né? A gente caiu ali, nossa câmera caiu, vamos ver se estão nos vendo e vêm nos salvar. Mas tudo bem, faz parte, digamos, do que está acontecendo, né? As partículas de fragmentos sólidos, as partículas menores que o micrômetro, realmente são desviadas pela pressão da radiação solar. São os objetos, então, partículas que poderiam até mesmo chegar à Terra, mas queimariam na atmosfera, porque se falava da possibilidade de que partículas do objeto chegassem à Terra. Na verdade, o que comentam é que simplesmente é improvável, ou seja, mesmo que chegassem, as partículas seriam pequenas demais, e a atmosfera simplesmente acabaria destruindo elas, não é? Então, diante dessa pergunta, é isso, né? Agora, tem um assunto muito interessante que o Loeb comenta, que é o que aconteceria se o objeto fosse uma sonda? Vamos pensar, e se o objeto estivesse aqui graças a vocês? Miligrass. Bom, acho que estou me ouvindo agora.
Então, o que aconteceria se isso fosse uma sonda que estivesse deixando pequenas sondas, tipo para pesquisa? Algo assim, né? Quer dizer, um assunto por aí, bom. Loeb esclarece que toda a análise se baseia numa suposição, obviamente, de que os fragmentos tivessem capacidade de manobra. E se fosse assim, então poderia ser observável, né? Ou seja, se algo estranho acontecesse com o material deixado, poderia ser detectado, certo? E poderia se dizer, vocês sabem o quê? Pois ali aparentemente há algumas pequenas sondas, né, que estão fazendo coisas meio estranhas, né? Enfim, isso é só uma especulação, né? O próprio diz isso, não dá para ver algo assim agora, né? Então, bom, pelo menos é muito interessante, né? Certo? O 3.7 ainda parece que tem muito a dizer, né? Não é? Tanto pela questão dos possíveis sinais estranhos diante da possível química, estranha seu tamanho, sua velocidade. Ainda há muitas coisas que terão que tentar ser explicadas nos próximos dias, né? Não? Vamos então para outra informação muito interessante sobre o que está acontecendo no tema Rússia-Polônia. Se quiserem, podemos voltar a esse tema do Tribunal Superior Eleitoral Atlas nos comentários. Que momento, hein? Incrível, né? Aí estão baixando a bandeira da Rússia. Vamos ouvir esse momento. Bom, então aí com o hino ao fundo, né? Os russos finalmente teriam sido expulsos, né? Nesse movimento de cada vez mais tensão entre a Polônia e a Rússia. E é que ainda restava um consulado, ainda ficou uma embaixada, mas já digamos, era o último consulado geral russo na Polônia. O cônsul-geral da Rússia, Benansgai Smilov, pediu aos visitantes que entrassem em contato com o departamento consular da Embaixada da Rússia em Varsóvia. Ou seja, as pessoas que vivem, os russos que vivem na Polônia e que, bem, né, tem alguma papelada para resolver, uma coisa é que vai ter que ir até Varsóvia, né? Esse era o ponto, não poderão mais. Havia consulados em vários locais. Bom, já faz tempo que a Polônia acusa a Rússia, principalmente aos consulados, de serem basicamente uma base de espiões que ficam aprontando por aí, né? Na Polônia, então, eles foram expulsando vários? Sim, são, se não me engano, umas 50 pessoas, desde 2022 até agora, se não for mais, mas é por aí. Esse dado já é de um tempo atrás. Mas isso que está acontecendo agora é tremendo, porque mostra como está acontecendo. Já é, então, uma ruptura cada vez mais clara entre esses dois países. O que está acontecendo? Vamos aos detalhes. O último consulado-geral da Rússia em território polonês, localizado na cidade portuária de Gdańsk, fechou oficialmente as portas neste dia 22 de dezembro. Hoje, há alguns momentos pela manhã para nós, de madrugada, esse movimento já estava acontecendo. Vamos até a região para ver onde fica esse porto da Polônia. É nesta área. Olhem, é nesta área. Foi aí que isso teria acontecido, se vocês perceberem, é bem no Mar Báltico, não é? Bem perto ali de Kaliningrado. Esse era o último consulado. Agora o que resta é a embaixada em Varsóvia. E já é o último vínculo que a Polônia tem com a Rússia. Se retirar o embaixador, aí praticamente já seria o fim. Seria uma ruptura total, né? Mas está perto de ser uma ruptura total se continuar desse jeito. O cônsul-geral Sergei Siminov, por meio de uma mensagem em vídeo, afirmou que esse fechamento é impulsionado por uma decisão unilateral do governo polonês, que marca o fim da presença consular russa fora de Varsóvia, reduzindo a apenas um ponto de contato diplomático com a embaixada na capital polonesa. Siminov expressou seu pesar por essa medida, que faz parte de uma série escalonada de fechamentos diplomáticos bilaterais. Varsóvia teria anunciado em novembro que fecharia o consulado de Gdańsk neste 23 de dezembro. Em retaliação, Moscou fechou suas portas ontem, dia 22, e hoje, dia 23, ocorre o fechamento total e a despedida definitiva.
Agora, esse episódio não é isolado, isso já vem acontecendo há algum tempo. 2022, a relação começou a se romper, mas foi em outubro de 2024 que o consulado começou a ser fechado de forma mais intensa. Outubro de 2024 e dezembro de 2025, o fechamento é quase total. A Polônia também fechou consulados gerais russos em Poznań e Cracóvia, o que levou a Rússia a fechar também os consulados poloneses em São Petersburgo e em Kaliningrado. Tudo mostra o contínuo desgaste nas relações diplomáticas entre Moscou e Varsóvia. Alimentando. Bem, tudo isso por causa da guerra entre Ucrânia e Rússia, e também pela questão da guerra híbrida dentro da Polônia. É preciso lembrar que até explosões nessas linhas de trem já aconteceram, ou seja, houve uma série de ataques que têm sido cada vez mais preocupantes. Um minuto, como por exemplo o Facebook, uma rede que aliás está proibida na Rússia. E isso também faz parte do que se vive nesse assunto. Existem vários assuntos. Assim, rapidamente, em março de 2022, que é quando eu digo para vocês que começou o choque, 45 diplomatas russos foram declarados personas não gratas e expulsos da Agência de Segurança, segundo a Agência de Segurança Interna, que acusou e identificou como possíveis oficiais ou associados a serviços secretos russos. Por isso, os poloneses expulsaram 45 pessoas só nessa data. O governo polonês afirma que os funcionários violavam a Convenção de Viena ao usar suas credenciais diplomáticas para atividades de espionagem e ações incompatíveis com o status de diplomata. Moscou, em 2022, também negava as acusações, alegando serem infundadas. Hoje em dia, quando olhamos para trás, dizemos que foi justificado. Os poloneses estavam certos, não é? Naquele tempo havia muitas dúvidas. Quando você vê os relatórios daquela época, diziam que era um exagero dos poloneses. Agora você vê, e bem, parece que eles não eram tão exagerados, né? A Polônia fechou consulados russos e seguiu cortando presença diplomática. E que 2024 está se acelerando a partir do conflito mais amplo que se aproxima cada vez mais da fronteira com a Polônia, através de Lviv, mas também através da Bielorrússia. Começa a se complicar cada vez mais. Não, bom, vamos lá, outros assuntos, temos outros temas também importantes, vejam só, mudando de assunto. Mas houve um novo bombardeio russo que deixou 3 pessoas sem vida, mas praticamente deixou a Ucrânia sem luz, sem energia elétrica. E esse é um tema que tem sido constante neste momento, não na intenção de causar apagões. Em pleno inverno, e este inverno, além disso, vai ser intenso, não é? E está acontecendo. Bom, então neste momento está acontecendo uma situação em que a Rússia está sob fogo. Foram lançados 30 mísseis, todos eles direcionados para as áreas de geração de eletricidade. E diante disso, as coisas ficaram ainda mais complicadas. O bombardeio massivo com mísseis e também com drones já deixou vários feridos, além das 3 pessoas que morreram. Isso é antes do Natal, não é? Ou seja, vai ser um Natal, agora sim, no escuro, né? Isso também é uma questão, hein? Tremendo, né? E que faz parte da realidade que continua aí, né? Nesses anos, né? Aliás, mudando de assunto, não indo para outras questões, Vladimir Putin, dizem, estaria simulando as conversas de paz, mas não aceita nenhuma das condições propostas pelos Estados Unidos, nem pela Ucrânia, afirma Ivan Preprochazevsky, um especialista em Rússia. Não, que afirma que, este é um cientista político que se especializou nos comportamentos da Rússia. Dizem, olha, não caiam na armadilha, né? Ou seja, vão ficar lá meses ou anos em negociações, mas não vai dar em nada, né? A guerra vai continuar até que o objetivo do Putin, continue e seja alcançado, né? Essa é basicamente a ideia. Então, pelo menos o aviso está aí, né?
Donald Trump teria lançado um ultimato, né? Um ultimato para a Venezuela. Evidentemente, é um assunto que encerra o ano e encerra um ano complicado nesse tema. Para o regime de Maduro, no qual fica cada vez mais claro. Trump, o que vai acontecer, não é? Aparentemente, pelo menos, Trump diz que seria inteligente ele sair. E um tema que já foi comentado em várias ocasiões. Trump lança esse ultimato direto a Nicolás Maduro e deixa aberta a possibilidade de uma intervenção dentro da Venezuela. Estados Unidos da América voltam a elevar o tom contra Caracas. O presidente Trump lança a mensagem que já é interpretada como uma espécie de ultimato militar, afirmando que é inteligente sair do país rapidamente, pois as consequências serão maiores. Durante a coletiva de imprensa, essas coletivas que têm sido feitas ultimamente, ele afirma que provavelmente sim dependa desse Maduro que ele saia de forma pacífica, senão pode haver consequências. Ele não descarta ações dentro do território venezuelano e deixa claro que o tempo da diplomacia simplesmente está se esgotando. Não, aqui o que vamos ver provavelmente mais do que uma intervenção terrestre, me parece. Não é que eles vão continuar pressionando com a questão dos navios petroleiros, eles não vão focar nesse tema. E bom, esse seria, digamos, o princípio aparentemente do fim, não desse regime. O mandatário reitera, sem evidências públicas, que o governo venezuelano estaria enviando, pois até hoje mais material, mais substâncias, inclusive ilegais, e até mesmo enviando criminosos de cartéis para os Estados Unidos. Até agora, bem, essa narrativa, pelo menos essa ou aquela dos criminosos enviados por Maduro, ainda não foi comprovada. Não, porque ele diz que até isso é um manicômio, não sei o quê, mas não diz que estão enviando eles para os Estados Unidos, né? O que realmente se mostra é que pode ser que tanto o México quanto o Brasil estejam se comportando como uma espécie de país neutro, em que se tenta fazer uma espécie de diálogo, de aproximação para evitar um conflito nessa região. Mas pelo menos por parte da Colômbia, está sendo pedido que já haja um retorno à ordem democrática e isso também chama a atenção. Não, esse seria. Também esperamos o pedido do Brasil, o pedido do México de não retornar à ordem democrática. Não, mas enfim, as tensões continuam aí, embora como já sabemos, né? A estratégia é colocar pressão da mídia e depois, na hora H, acontece só metade do que foi dito. Ou nem isso, né? Por outro lado, também tem um comentário muito curioso do Katz, lá em Israel, e de acordo com o que mostra o ministro da Defesa de Israel, Katz, é que realmente haveria um plano. Ontem comentávamos sobre pelo menos ter uma base dentro de Gaza por parte de Israel, mas depois ele mesmo se desdisse. Ou seja, ele prometeu que poderia até haver assentamentos dentro de Gaza, assentamentos de pessoas vivendo de Israel dentro de Gaza, depois. E tudo, ele retirou o comentário. Israel Katz afirma publicamente que Israel nunca vai abandonar Gaza e que vão reconstruir assentamentos no norte do enclave, algo inédito. Suas palavras foram ditas no evento de Beir El, assentamentos na Cisjordânia, onde também estão sendo comemoradas as construções de 1.200 novas casas judaicas. Katz falou até mesmo sobre enviar grupos na Nahal, uma fórmula histórica que mistura presença militar e colonização civil, usada no passado para criar assentamentos permanentes. Ele também entrou em conflito com o plano dos 20 pontos do presidente Trump, que prevê a retirada de Israel, no qual ele basicamente disse que não vão fazer isso conosco. Então, horas depois, o gabinete de Katz declarou que o governo não prevê assentamentos e que suas palavras foram apenas no contexto de segurança. Ou seja, na hora H, ele disse uma coisa e levou uma bronca, porque isso contradiz totalmente o que os Estados Unidos têm proposto. E depois disse, não, ele estava falando de outras coisas, não estava falando de segurança, de não sei o quê. Bom, então as coisas estão mais ou menos assim nesse assunto, né? E isso faz parte, digamos, do que está acontecendo. Vamos então para outros assuntos também importantes.
Vamos aos comentários, já vamos para os comentários daqui a pouco ou voltamos. Se houver alguma novidade interessante, mas rapidamente, vamos aos comentários. Olha, é muito estranho esse assunto do 3, e principalmente porque algumas das coisas que ele comentou desde o início começam pouco a pouco a se confirmar, né? E outras, pelo contrário. Por exemplo, tem questões como o tamanho, né? Que, ao que parece, seria menor do que se pensava. Não, vamos ver como está tudo, muito bom. Um abraço para Joel, está dirigindo, então olhos na estrada e que bom que você pode nos ouvir. Te mando um grande abraço. E para toda a comunidade que nos acompanha, seja no carro ouvindo a gente ou assistindo na tela ou no celular, né? Muito obrigado. Acho que a maioria ainda nos assiste pelo celular, mas também já tem uma comunidade que foi crescendo, que nos assiste na tela, né? Obrigado! Espero que possam enviar algum comentário pra gente. Não seria ótimo? Vamos colocar o chat aqui na frente para ir lendo e todo mundo ver a gente lendo. Ótimo! Vamos ver, diz aqui, aí está Joel. Ótimo, diz ok, 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 ok. Como você tem estado, Panterita? Muito bem, obrigado, saudações, Deus continue, diz. A Polônia fica ao lado da Rússia. Sim, veja que está colado em Kaliningrado. Kaliningrado é da Rússia. Não está colado, olha, se você reparar, não está colado à Rússia continental, por assim dizer. É isso, não, mas sim que a Polônia é vizinha da Rússia através de Kaliningrado. Esse pedacinho que você vê aqui... Bem, é a Rússia, certo? É aí que faz fronteira com a Rússia. Não, pela Rússia continental, veja. Entre a Polônia e a Rússia continental está a Polônia. De um lado, a Ucrânia. Do outro, Lituânia e Letônia. Não é? Mas esse pedacinho aqui, que por sinal foi tomado lá pela Segunda Guerra Mundial, não, pois é esse, então, essa é a vizinhança, digamos, não por aí. Saudações, Deus. Continuo, diz Francisco. Como está, Francisco Arce? Saudações, muito bom, e aí, como você está? Quem está por aí? Diz Pixel. Como você está? Saudações até o Chile, como você está? Que bom te ver por aqui. Marisol, como vai? Como você tem estado? Saudações até Connecticut, até os Estados Unidos, muito bom. O que mais? Sol Garcia também, José Zarate também, bom dia, como vocês estão? Jorge Lopes diz que vai ficar na órbita de Júpiter e vai dar a volta para sair disparado para trás de novo por onde veio. Diz Jorge. Como você está, George? Seria incrível fazer algo assim, não acha? Rodrigo, como você está, Isaac? Como um fragmento de explosão no espaço sideral, enquanto continua flutuando, ainda está em reação química como você tem estado, Isaac. Muito bem, Isaac Vargas. Diz Mistério do Universo que se tem um conhecimento muito limitado. Como você tem estado? Joel Fernando diz que, se não, acompanha com saudações. Muito boa noite, Sr. Daniel, como você tem estado? Sim, 3 de 13 e atrás segue para Júpiter e uma de suas luas. Vai entrar ou entrou no raio de Rio por volta de março, mas está indo a uma velocidade, pelo menos até agora, tão grande que passaria direto. Sim, desaceleraria muito mais. Então sim, mas aí seria a confirmação total de que é uma nave, né? Então, até agora, bom, não aconteceu, né? Se acontecer, aconteceria lá por março. Não, imagina que desacelere e entra. Bom, aí já seria a confirmação. E além disso, lá tem sondas, né? Lá tem sondas da Terra, que poderiam então mostrar um pouco esse comportamento se isso realmente acontecesse, mas enfim, seria muito louco. Saudações, Carl, como você está? Alfa dirige o Atlas, Dan Friega, o ALF certo e tudo a mil? Adilson, como você tem estado? Muito bem, diz Adilson. Quero você de volta, ótimo. Saudações, eu sei que Carlos Martins. Como vocês estão? Sim, pois agora sim, eu acho que muita gente da comunidade não está de férias, nós também não estamos de férias. Aqui seguimos trabalhando com prazer e compartilhando todas as informações com vocês, ele diz. Não zombo nem rio de quem discorda, nem imponho a ninguém o que leio, duvido ou acredito. Como você tem estado? Grande abraço, Carlos Chavro. Saudações, muito boa noite e, bom, para toda a comunidade, então um grande abraço. Diz Perla.
Boa tarde, saudações, o apocalipse já começou, diz ele. Haha, eu acabei de almoçar. Saudações, como você tem estado? Muito boa noite, Aurora, como você tem estado? Saudações, muito boa noite, pois é, que bom ver vocês, que bom poder estar aqui com o Retiro. Bom, então vamos lá. Mônica Polanco, saudações da Espanha, boa noite, Francisco e comunidade, muito obrigado. Que estejam muito bem, tenham uma excelente tarde, mas não natalina. Já que estejamos bem, daqui a pouco voltamos, com certeza onde estivermos estaremos. Se houver algo importante para comentar, estaremos fazendo isso. Um forte abraço e nos vemos daqui a pouco. Até logo! Obrigado por assistir ao Noticiário PP ao vivo, onde os acontecimentos do planeta Terra e os segredos do espaço exterior são analisados como em nenhum outro lugar. Obrigado por se inscrever.